Bitcoin, ouro, S&P 500 e Ibovespa. Como é que foram os primeiros 6 meses desses ativos agora em 2025? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, você pode fazer essas análises gratuitamente aqui no Panorama Resulta Capital, o link está ali na descrição. Bom, vamos analisar então o Year to Date, ou seja, do início de 2025 até agora, desses 4 ativos. Você vem aqui no botão YTD, Year to Date, clicou, pronto, ele já ajustou para você. O que eu coloquei aqui efetivamente na nossa tela para a gente analisar hoje, tá certo? Esse aqui é um vídeo um pouquinho mais técnico, se vocês não curtirem muito e ele não tiver uma boa visualização, alguns comentários, eu efetivamente nem vou trazer mais, vou deixar só para a comunidade privada, tá certo? Mas faz parte aqui a gente analisar isso aqui juntos. Então eu trouxe aqui o Bitcoin em reais, o Gold 11, que é o ouro, o IVVB11, que é efetivamente o S&P 500 ali em reais também, e também trouxe o próprio IBOV, nosso Ibovespa. E claro, eu trouxe aqui a taxa de câmbio também, só para a gente ter noção, tá certo? E claro, já comenta para mim então qual desses 4 ativos te trouxe mais alegria nesse ano, ou então qual deles aí que não está na lista que você acabou ganhando ainda mais valorização, se quiser compartilhar. Só para nossa referência então aqui, o dólar real, ele está caindo 10% nesse ano, tá certo? Só para a gente ter aqui noção, olha só que interessante que você consegue fazer aqui com o gráfico. Você vem aqui nos 3 pontinhos, eu coloco aqui ó, pin to new right scale. Pronto, então o SDBRL tá aqui no cantinho, deixar YTD de novo. Ok, aqui a gente coloca regular. Olha lá. Então agora, hoje eu tô gravando aqui, cara, sábado, dia 14 de junho, 9 da manhã. Ó, eu trabalho sábado, hein? A escala é 7/0. Vamos lá. Ele começou o ano, todo mundo começa aqui no zero, né? Começou o ano aqui com 5,89, quase 5,90 e já tá aqui ó, com 5,54, ok? Então realmente uma queda bem relevante aí de 10%. E isso ajudou muitas vezes a esses ativos que são dolarizados a se valorizarem menos, ok? Depois eu vou fazer aqui até o final do vídeo aquela troca para a gente ver em dólares e em reais, ok? Beleza, então, mas vamos analisar então efetivamente esses 4 caras em reais. Aqui ó, estão todos em BRL, depois a gente transforma para dólar para acompanhar aqui as performances, as correlações e o que o mercado está nos dizendo em relação a eles. Interessante porque a gente tem aqui na lista praticamente empatados o ouro e o Ibovespa em reais. Lembrando que o ouro aqui, ele é extremamente indexado ao dólar, então ele sofre diretamente ali aquela influência dos 10% para mais, para menos. Já o Ibov não, ele está em reais, ele é precificado em reais, ok? O Bitcoin em reais, ele também sofre aquele impacto do dólar, né? Efetivamente ele só está replicando o que o dólar e o Bitcoin, o USD, em combinação representam. E por último aqui o IVVB11 também, efetivamente é o S&P 500, somado aí ou diminuído a variação do dólar. Então a gente sabe que não é só somar o dólar, ele faz uma conta em relativa aqui ao período, mas se você transforma isso aqui para o USD, ó, e o US dólar aqui em cima, todos eles de uma vez, você vê que já muda um pouquinho os resultados. Então, obviamente, a ordem ela é mantida, a gente apenas está, enfim, considerando ali a taxa de câmbio. Então pode ver o próprio ouro em dólares está subindo aí seus 30%, o Ibovespa 30%, olha só, caraca, que pancada. Depois a gente tem o Bitcoin em reais subindo 12, perdão, em dólares, aqui está transformado. E por último aqui o IVV11, que é o S&P 500 em dólares também, aqui está tudo em dólares, ok? Subindo aqui seus 3,5% mais ou menos. Vamos analisar aqui em dólares primeiro, alguns ativos em conjunto, depois todos eles amarrados, porque o dólar acaba sendo a precificação mais original aqui desses ativos, ok? Tudo bem que o Ibovespa não é bem o original dele, mas acaba sendo um pouco mais interessante para a gente analisar as correlações. Então vamos começar olhando aqui primeiro, inicialmente, o Bitcoin e o ouro, tá certo? Por quê? Porque de certa forma eles concorrem aí nessa vaga de reserva de valor. Claro que cada um tem uma movimentação, cada um tem um tipo de precificação, mas aqui vale justamente essa reflexão para a gente ver se eles estão cumprindo com essa tese ou não. O que acontece? Ambos tiveram aqui uma boa valorização aqui até mais ou menos fevereiro, ok? Então o ouro estava subindo e o Bitcoin subindo também. Porém, aqui eles perderam essa correlação de alta. Então pode ver, o Bitcoin iniciou um processo de queda, enquanto o ouro continuou subindo, pelo menos, olha só, até esses mesmos pontos, tá bom? Ah, Anthony, por que os dois caíram aqui, né? Ó, se for perceber, ó, aqui teve uma queda do Bitcoin e aqui teve uma queda do ouro. Esse aqui foi o dia 7 e 8 de abril, aquela queda generalizada. Então ainda assim existe algum tipo de correlação, mas não é tão perfeita assim, pode ver. Se essa movimentação aqui foi de baixa e essa aqui foi de alta, cara, eles pelo menos tiveram aqui nesses primeiros 6 meses uma correlação inversa até, né, nessa janelinha. Tá? E lembrando, pessoal, novamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos
E também você não deve investir nesses ativos aqui, porque eu estou mostrando na tela, com base na performance dos 6 meses. Você tem que olhar ali para um horizonte um pouco maior, tá? A gente está fazendo essa análise para estudar um pouco o mercado. Isso aqui efetivamente não dá call de compra ou de venda de nada, tá bom? Mas a gente começa a entender alguns momentos aqui de correlação e de sinais do mercado. E depois aqui dessa queda, o que aconteceu com o Bitcoin? Ele se recuperou, o ouro se recuperou também, continuaram subindo. Na realidade, até aqui, né? Até aqui eles tiveram novamente a correlação de alta juntos. E aqui, por algum motivo, o Bitcoin subiu, o ouro caiu, e aí o ouro ficou aqui de ladinho e tal, e pronto, recuperou de novo. E aqui o Bitcoin agora está caindo. Tá? Efetivamente, olha só, o ouro aqui ele se valorizou com a recente guerra, né? Os ataques que está tendo ali entre o Irã e Israel. Tem um vídeo no canal disso, eu vou deixar recomendado, inclusive sobre as novas tarifas e novas taxas. E o Bitcoin aqui está sofrendo aqui por ser, enfim, está sendo visto como ativo de risco, não de reserva de valor. Ok, então sobre esses dois ativos, efetivamente, em vários momentos eles estiveram correlacionados, em outros eles estiveram descorrelacionados. Isso aqui é fato, tá bom? Isso aqui a gente só está analisando dados, não é opinião. Beleza. Vamos deixar na tela aqui apenas agora o IVVB11 e também o Ibovespa. Lembrando que os dois estão em dólares, ok? Só para a gente dar uma analisada também nesse sentido, tá certo? E você pode aproveitar e deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa, para mais conteúdos relacionados aqui ao mercado financeiro. Bom, então, olhando aqui um pouquinho do S&P 500 aqui, que é o IVVB11, e do Ibovespa, eles também não tiveram aqui aquela correlação perfeita. Novamente, subiram juntos até metade aqui de janeiro, ok? E depois, o que aconteceu com o S&P 500? Ficou parado, o Ibovespa até foi um pouquinho melhor, e aí o que aconteceu com eles? Caíram juntos, beleza. Aqui a recuperação do Ibovespa foi muito boa, o S&P não acompanhou. Aí novamente eles tiveram aqui esse movimento correlacionado, caíram juntos, ok? Só que o S&P 500 caiu bem mais. Notem o seguinte, o fundo que o Ibovespa fez aqui no dia 7 e 8 de abril, ele é o mesmo que ele já estava aqui em março. Já o S&P não, olha só, ele teria que ter parado aqui se eles estivessem mantendo uma correlação perfeita. E no caso, ele caiu bem mais. Tá? Ou seja, de fato, existiu aqui a precificação geral do mercado pior aqui para o S&P 500, tá bom? Ah, Antônio, é porque você está analisando o Ibov aqui em dólares, coloca em reais. Beleza, cara. Se eu coloco aqui em reais, olha só, agora, perdão, vou deixar o SPY aqui para fazer a comparação um pouco mais fácil. Tá? Então, efetivamente, agora está misto, tá? Então, o Ibov está em reais, o SPY está em dólares. Deixar ainda o IVVB11, que é o mix dos dois aqui, só para enriquecer um pouco mais a análise, tá? Comenta aí se não tá um pouco confuso, porque às vezes esses assuntos um pouco mais complexos, o pessoal não, enfim, às vezes não tem nem interesse, tá? Enfim, mas vamos lá. O que aconteceu aqui com o SPY? Notem como ele caiu muito mais, a linha verde, do que esse fundo recente. Já o Ibov não, ele se segurou muito bem, até aqui em reais, até um pouquinho melhor, ok? Então isso aqui é um sinal interessante de como o mercado americano realmente sofreu mais com as quedas recentes, realmente foi pior precificado, e o mercado brasileiro acabou até se beneficiando um pouquinho disso. Depois, na sequência, a recuperação que eles tiveram foi relativamente junto, ok? Todo mundo se recuperou juntos. O SPY aqui, o S&P até teve uma nova quedinha, o Ibovespa sentiu menos, beleza? E aí, o que aconteceu justamente nesses pontos? Olha só, o Ibovespa já estava rompendo o topo histórico. Presta atenção aqui, ó, isso aqui é importantíssimo. O Ibovespa estava rompendo o topo histórico aqui, ou muito próximo disso, pelo menos do topo do ano. E aqui nesses mesmos pontos, ó, o S&P estava longe de recuperar as máximas anteriores. A mesma coisa do VVB11, eu estava longe de recuperar as máximas anteriores. Então tudo isso, claro, tem o efeito do dólar aqui no IVVB11, mas em relação ao S&P, o SPY mesmo, ele estava bem longe de recuperar o topo, tá? E aí, efetivamente, o Ibovespa foi lá, rompeu o topo histórico e tal, animação, bastante notícia, começa a ficar esperto. E ele abriu aqui uma leve correção lateral aqui no tempo, enquanto o S&P, o SPY até que subiu parecido, mas ainda está subindo, tá certo? Então aqui a gente tem um momento, novamente, olha só, de descorrelação. O Ibovespa cai um pouquinho, o SPY sobe um pouquinho, mas em termos assim de análise, a gente está olhando ambos os mercados bem laterais, sem muita força, sem muita tendência, tá? Para mim a impressão que passa é que a volatilidade toda que já teve nesse início aqui de abril e por conta das tarifas do Donald Trump e negociações e tal, elas acabaram aqui deixando o mercado meio bagunçado, meio corrigido, não sabe se vem, não sabe se vai. E agora, com essa nova movimentação aí das guerras, a gente pode ter novamente um movimento de volatilidade. Isso, inclusive, de certa forma, é um alinhamento de expectativas para você que talvez tenha muita renda variável na carteira.
Não é que você vai fazer um giro por causa disso, não é que você vai comprar ou vender, mas você tem que estar ciente que quando a volatilidade vem, se você está muito pesado em renda variável, isso pode acabar balançando aí um pouquinho o seu portfólio. Talvez você não esteja realmente com esse perfil de risco todo. Agora, com todos os ativos na tela, vou deixar eles aqui efetivamente em misto, para a gente justamente pegar um pouquinho dessa movimentação toda. Tá? Fiz questão de adicionar aqui o ouro também em dólares, só para a gente poder não esquecer da valorização alta que ele teve. Bom, então olhando aqui para os 4 ativos e todas as suas possíveis versões praticamente aqui em reais e em dólares, o que a gente tem nitidamente? Primeiro, a questão do dólar caindo 10% interferiu aí para baixo, de fato, a performance dos ativos que são precificados ali nessas faixas, ok? Ok. Agora, analisando efetivamente os nossos ativos aqui com o olhar brasileiro em reais mesmo, ou seja, tirando aqui os preços em dólares ou sem a transformação efetiva, o que a gente tem efetivamente são esses percentuais. A gente tem um Ibovespa empatando aqui com o ouro, um Bitcoin praticamente zerado aqui no ano em reais e o IVVB11 caindo aqui seus 7, quase 8%. Aqui é interessante a gente olhar essa questão aqui do Gold 11 do Ibov, porque o ouro ele fica às vezes muito tempo de lado, né? 6 meses de lado, às vezes até mais tempo, anos de lado. Ok, porém realmente nesse ano ele estava ali quase com 30% em dólares. E nessa correção aqui para reais ele ainda assim está se valorizando 16%. Isso é um sinal de que nesses primeiros 6 meses o ouro ainda assim foi um ativo interessante e o investidor ainda assim buscou a segurança, mesmo com os mercados mundiais aí próximos dos seus topos históricos. Será que isso não é uma dica para nós? Não sei, temos que aguardar um pouquinho mais, né? Outra coisa aqui que me chama muita atenção é em relação à movimentação geral desses 4 ativos, diferente do que muitas vezes a gente espera. O que a gente geralmente espera? Que o Ibovespa e o S&P 500 andem mais parecidos. Não que eles são perfeitamente correlacionados, tá? Ainda mais porque a gente está olhando aqui o impacto do dólar junto e tal, tem aquela questão toda. Mas, de forma geral, eles tendem a andar assim um pouco mais juntos, ok? E foi totalmente diferente do que a gente viu aqui. Inclusive, se você está curtindo aqui essa análise e quiser conhecer um pouco mais da nossa plataforma de análise e com as carteiras recomendadas Resulta Capital, tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, tanto para quem busca crescimento de patrimônio quanto renda passiva. E se você não curte carteira recomendada, não quer plataforma de análise e ainda está começando aí no mundo dos ETFs e dos investimentos, eu estou para lançar em muito breve um manual prático de ETFs do Brasil. Cara, o material está completaço, espetacular e extremamente acessível. Só fica ligado aí que logo vai estar disponível caso você tenha interesse. E aqui a impressão que me passou em relação a esses 4 ativos é justamente isso aqui, ó. Então, quando a gente espera, não que isso aqui tem que acontecer sempre, tá? É uma expectativa de mercado que é meio manual de bolsa isso aqui também, tá? O IVVB11, olha aqui a linha azul, ele caiu. Muitas vezes a gente espera que o Ibov acompanhe ele, tá certo? Porém, o Ibov subiu, de forma que o Bitcoin, muitas vezes a gente esperava que ele fosse igual ao ouro, mas novamente um foi para o lado e o outro foi para o outro, tá? Isso aqui olhando de forma geral. A gente já analisou que em certos momentos eles tiveram uma correlação sim, em outros momentos tiveram correlação não, mas ficou aqui um pouco diferente do padrãozão, ok? Então, nesses primeiros 6 meses, a gente pode concluir o seguinte. Nós tivemos aqui o Bitcoin e o S&P 500 com um comportamento mais parecido, claro que nunca é exatamente igual, mas notem que eles caíram juntos até aqui, depois eles subiram e se valorizaram juntos aqui depois do fundo. Ah, o Bitcoin subiu mais. Sim, mas o Bitcoin também caiu mais. Ele é mais volátil, ok? E de forma também surpreendente, pelo menos na minha opinião, a gente teve aqui o comportamento do Ibov e do ouro sendo parecidos. Notem, eu não estou surpreso que o Ibov se valorizou. Isso aí, tranquilo. Isso aí não realmente faz parte do mercado brasileiro aí. Ele tem sim os seus ciclos de alta, os seus ciclos de rompimento de topo histórico. Isso aí enfim, é esperado. Mas ele não é tão esperado assim que ele acompanhe o mercado de ouro, tá bom? Inclusive com aquela precificação dólar, real e assim por diante. Esse aqui acabou me surpreendendo um pouquinho e ambos tiveram uma certa correlação em termos de valorização. Notem, eles começaram, todo mundo começou o ano junto aqui, né, no 0 a 0, e eles aqui subiram e se valorizaram de forma muito similar. Já o S&P e o Bitcoin, eles tiveram aqui mais volatilidade um pouco mais casada, entende? Claro que o Bitcoin aqui está no 0 a 0, o S&P aqui está caindo um pouquinho por causa do dólar, mas eles acabaram tendo esse comportamento um pouco diferente, tá bom? E se a gente só analisar aqui, justamente por curiosidade, tá? Tirar o IVVB11 e também o Bitcoin, olha só, a gente tem aqui o Ibov e o Gold 11, tá? Que é o ouro. Então, ambos precificados aqui em reais.
a gente percebe que eles não têm aquela correlação perfeita. Ah, um subiu aqui mais, ó, depois o outro aqui também subiu, mas não subiu bem igual, tá certo? Olha aqui esse movimento aqui, ó. O Ibov caiu, o ouro subiu, ok? Depois eles ficaram de lado juntos. Aí, pô, subiu aqui, cara, aqui ficou de lado. Então, assim, efetivamente não é uma correlação perfeita, né? Mas em alguns momentos, olha só, eles caem juntos de novo depois, se recuperam de forma similar, e aí eles foram indo. Mas não é uma correlação perfeita. Novamente, olha aqui, ó. Olha como o Gold Jones subiu e o Ibov caiu. Aí o Ibov teve essa pernadinha de alta, o Gold Jones pernadinha de baixa. Aqui também, ó, fazendo aqui justamente os topos dos fundos cerrados, que a gente fala um inverso do outro. Mas, e aí, assim, acabaram finalizando o primeiro semestre aqui. Eu sei que não está fechado, mas é uma aproximação de forma parecida. Esse aqui é muito interessante porque nos mostra como os ativos que mesmo que não são na mesma classe e expectativas de serem correlacionados, eles podem sim se mover de forma parecida. Eu não estou buscando aqui as explicações exatas para cada movimentação e também não estou tentando tirar um estudo ultra perfeito, tá? Até porque se a gente considera o SHAO USD, que é o ouro em dólares, junto do Ibovespa em reais, isso aqui não é simples de você analisar, tá? Tem que tomar um certo cuidado quando você faz essas análises com ativos que são precificados em moedas diferentes, Você faz a análise em moedas diferentes. É um pouco complicado, você tem que ter um pouquinho mais aqui de experiência, mas também dá para fazer, tá bom? Porque a conclusão, ela ainda assim é muito parecida, tá? Anotem, eles foram juntos até aqui, depois em algum momento, olha só, o SHAO USD acabou andando um pouco mais para cima e o Ibovespa corrigiu, ok. Ah, mas o Ibovespa subiu aqui, esse aqui também, beleza. Caíram aqui, beleza. Mas não é bem exatamente igual, tá? Aí o SHAO USD se valorizou muito mais. Pô, o Ibovespa recuperou junto, perfeito. Depois o Ibovespa foi subindo aqui, ó, lateral. Aqui, ó, já perdeu a correlação. O SHAO USD já foi caindo lateral, com mais volatilidade, mas foi caindo lateral. E depois o Ibovespa veio aqui corrigindo e o SHAO USD veio corrigindo para cima, que a gente fala. Não é muito simples explicar isso aqui em duas frases. Então, eles realmente tiveram aqui movimentações de alta, ok, tiveram aqui correlação de topos e fundos dos momentos mais relevantes. Notem, momento mais relevante de fundo, momento mais relevante de fundo. Aqui o Ibov fez um topo, mas o SHAO USD já não fez bem ali, ok. Depois, né, o SHAO USD fazendo topo aqui e aqui juntos. Nesse momento aqui, ó, o Ibov não estava na mesma vibe, então realmente não tem uma correlação perfeita. Eu acho que a gente está num momento talvez até de mais coincidência do que de regra, ok? E que talvez não necessariamente isso aqui seja continuado no segundo semestre. Mas é verdade, pode ser que a gente ainda tenha muitas dessas correlações se mantendo verdadeiras até o final do ano e eu, pelo menos, vou acompanhar isso aqui e manter o pessoal atualizado. Então já comenta aí para mim o que você acha que vai ter no segundo semestre em termos de mais valorização, menos valorização, a sua expectativa para os ativos. Lembrando que é importante fazer essas análises não no intuito de girar a sua carteira, nem de efetivamente montar a carteira, tá? A gente está olhando aqui somente 6 meses. Fica aqui esse disclaimer bem importante. Mas é interessante você dar uma olhada no mercado, nos resultados que ele está trazendo, na correlação dos ativos, nas movimentações que ele está entregando, porque isso traz um pouquinho mais de clareza em relação aí aos nossos cenários. Talvez vai haver uma regressão à média, talvez a volatilidade que vai entrar, a expectativa agora é que entre volatilidade, faça com que os ativos continuem sem correlação, mais coisa estranha acontecendo. Isso tudo vai te ajudar a alinhar as expectativas, não necessariamente a girar a sua carteira. Lembrando disso, eu faço essas análises muito pela questão de poder ver o que os ativos estão entregando e tirar o máximo possível de surpresas que eles podem entregar, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes, se você tem uma tese muito fixa de um ativo, o que ele vai fazer, quando ele não faz aquilo que você quer, você fica meio surpreso, pode entrar em pânico, medo, euforia, assim por diante. Então eu olho o mercado de uma forma meio que de terceira pessoa, tá certo? Do tipo assim, pô, eu tô vendo o que ele fez, interessante. Mas eu não fico tentando adivinhar o que ele vai fazer na sequência. Eu simplesmente olho e falo, poxa, realmente, em outras épocas eles teriam uma correlação perfeita, mas aqui foi totalmente diferente de várias épocas. Ou seja, pode ser que por mais tempo ele continue com esse comportamento e que por mais tempo a carteira e esses ativos tenham esse impacto fora do comum ou fora da expectativa convencional, e isso tem que estar no meu radar e eu não posso efetivamente ficar torcendo para o mercado. É mais ou menos essa mensagem. Tá aqui então recomendado aqui o vídeo sobre a volatilidade que está prestes a entrar, sobre a guerra e até mesmo as tarifas do Brasil. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.